Problemas, problemas e mais problemas. O Vasco hoje vive um momento muito complicado, tanto dentro quanto também fora de campo. E olha, torcedor vascaíno, a partida de ontem contra a equipe do Goiás faz com que esses problemas se tornem ainda maiores. Dentro de campo, Dimitri Payet saiu muito chateado com o elenco do Vasco. As informações que temos a trazer é que, de fato, após o apito final, ele saiu revoltado em direção ao vestiário. O Vasco teve várias oportunidades de ampliar o placar, fazer 2, 3, 4-0 ontem no estádio da Serrinha. E a grande maioria dessas chances, criadas e desperdiçadas, tinha Dimitri Payet livre, sozinho, para ampliar o placar. Perseguição? Não sabemos, mas erros aconteceram. E esses erros revoltaram Payet. Problemas também fora de campo, com a CBF. Ontem, também na partida contra a equipe do Goiás, o atacante Pablo Verratti foi expulso e desfalca o Vasco contra o Cuiabá. Mais uma partida em que o Vasco tem atletas expulsos de forma injusta. E o Veguete, nesta tarde de hoje, se manifestou. Contra tudo e contra todos, assim como disse o argentino e assim como traremos a vocês. E olha, vascaíno, já está definida a arbitragem para a próxima quinta-feira. Ramon Abate Abel, lembra dele? Não? Então fica tranquilo que eu vou fazer questão de relembrar a vocês quem é este árbitro que será o responsável pelo apito na partida entre Vasco e Cuiabá. Mas antes de começar esse vídeo, torcedor, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e se inscreva no canal do Gigante. Estamos aí na meta, no objetivo de chegar à marca dos 112 mil inscritos e contamos muito com você. Estaremos fazendo uma cobertura especial até o final do Campeonato Brasileiro. Amanhã começa a 31ª rodada e estaremos aqui às 7 horas da manhã fazendo uma análise geral do que poderemos esperar sobre essa rodada decisiva de Brasileirão. Além disso, também é claro, de se inscrever, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é essencial para a divulgação e o crescimento do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E antes de entrarmos em assuntos complexos, complicados, falar sobre arbitragem, falar sobre problemas internos dentro desse atual elenco do Vasco da Gama, quero falar sobre coisa boa, se é que é possível falar sobre coisa boa nesse atual momento do nosso Gigante da Colina, né? Mas quero falar sobre reforço, porque se o profissional vai mal, o Sub-20 vai muito bem. Sub-20 que foi campeão nesse final de semana da Recopa Carioca e Sub-20 que nesta tarde de segunda-feira anunciou a contratação de um grande jogador. Se trata do João Vitor. O João Vitor é um atleta atacante que vem do Nova Iguaçu, um jogador de apenas 18 anos de idade, que se destacou muito vestindo a camisa do Sub-20 do Nova Iguaçu nesta edição do Campeonato Carioca de Base. Ele só poderá ser registrado no ano que vem, na janela de transferências que só abrirá em janeiro de 2024. Com isso, ele não atua no Sub-20 do Vasco nesta temporada em jogos oficiais, apenas em amistosos. Porém, diante disso, ele já treina aí com a equipe Sub-20 e estará na Copa Atlântica Sub-19 em Camaragibe, Pernambuco. João Vitor só vai poder atuar em uma competição chancelada pela CBF, que é a Confederação Brasileira do Futebol de fato em 2020. Mas como essa Copa Atlântico não é uma competição chancelada pela CBF, ou seja, não é uma competição que tem como a principal federação, instituição, a CBF, a Confederação Brasileira do Futebol, o João Vitor poderá atuar. Um grande reforço, um bom jogador, um empréstimo aí que vai até o final de 2025 e a gente deseja, é claro, todas as sortes a esse atleta que vem para a base forte Cruz Maltina. E olha, Vascão, se a gente fica feliz com a base, o profissional hoje, de fato, como vem acontecendo desde os anos 2000, vem preocupando o torcedor Cruz Maltino. Infelizmente, ontem, o Vasco da Gama deixou escapar esses 2 pontos contra a equipe do Goiás. O Vasco foi para a Goiânia com o objetivo de fazer um jogo duro contra o Goiás e vinha conquistando 3 pontos até os 47 minutos da segunda etapa. Porém, infelizmente, após uma expulsão de maneira ridícula, vexatória que aconteceu de Pablo Verratti aos 45 minutos da segunda etapa,
2 minutos após o acontecimento, o Vasco levou um gol de cabeça do atacante do Goiás, Matheus Babi. Uma expulsão que, é claro, além de prejudicar o Vasco na partida de ontem, prejudica o Vasco na partida de quinta-feira. O Vasco enfrentará a boa e forte equipe do Cuiabá, que venceu o líder do Campeonato Brasileiro ontem no estádio Newton Santos, dentro de casa, em Mato Grosso, às 5 horas da tarde, e sem o seu principal jogador, que é o atacante argentino Pablo Verrete. Pablo Verrete não atuará contra a equipe do Cuiabá nesta próxima quinta. E olha, vascaíno, se tratando aí dessa expulsão, ficou um clima chato. Verrete ficou muito chateado por ter sido expulso. Verrete não entendeu o motivo, inclusive, de sua expulsão. Nem o primeiro e nem o segundo cartão amarelo foram lances passíveis para uma punição. Eu, pelo menos, não consegui entender o primeiro cartão, mas principalmente o segundo cartão amarelo. Nitidamente, a mão do Verrete não bate na cara do atleta do Goiás. É nítido, é claro, é lógico, é perceptível para qualquer um que o Verrete sobe e o jogador do Goiás simula de uma forma assustadora o lance. O árbitro cai na do Goiás, cai na do atleta do Goiás e dá o amarelo para Paulo Verrete. Um lance ridículo, um lance incoerente, um lance completamente nada a ver, que prejudica novamente o Vasco. E olha como é surreal, né? O Vasco da Gama teve 3 atletas expulsos em 2 partidas. 3 jogadores que foram expulsos, não de uma forma direta, não através de uma agressão, de uma falta perigosa, mas 3 jogadores que foram expulsos levando 2 cartões amarelos, o que é algo muito difícil de se ver no futebol, principalmente brasileiro. Os árbitros do nosso futebol, eles quando dão o primeiro cartão amarelo, eles sempre seguram o segundo cartão amarelo, porque prejudica o espetáculo, porque prejudica o time, porque prejudica o jogador que ficará de fora na próxima partida. Então é normal de árbitros, aqui do nosso futebol brasileiro, de segurar sempre o segundo cartão amarelo. Dá o primeiro, mas para dar o segundo cartão é muito difícil. É muito difícil. Mas com o Vasco não é assim. Deu o cartão amarelo? Dá outro, não tem problema não. Expulsa logo esse jogador do Vasco. Foi assim com o Paulinho Paula, que pelo menos volta a atuar com a camisa do Vasco nessa próxima quinta-feira contra a equipe do Cuiabá. Foi assim também com o próprio Eric Marcos, expulso também contra o Internacional, mas que pelo menos volta na partida dessa próxima quinta contra o Cuiabá. E foi assim com o Verrete na tarde de ontem em Goiânia. Então fica-se a dúvida, por que sempre com o Vasco da Gama? Por que sempre assim com o Vasco? Por que é sempre tão difícil com o nosso Cruz Maltino? E o Verrete já está conseguindo entender. Ontem ele foi expulso e nessa tarde de hoje ele se posicionou. Através das redes sociais ele reclamou e falou assim, ó: absurdo, mais uma vez contra nós. Lutaremos até o fim contra tudo e contra todos. Porque o elenco do Vasco começa a perceber, torcedor. O elenco do Vasco começa a identificar que tem alguma coisa. Vê um adversário direto do Vasco na luta para não cair a segunda divisão, que é o Santos, sendo beneficiado rodada após rodada, e vê um Vasco da Gama que é prejudicado a toda rodada do Campeonato Brasileiro. Ou em uma rodada tem atletas do Vasco expulso, ou o Vasco da Gama tem um pênalti marcado contra, ou o Vasco da Gama tem um pênalti não marcado a seu favor, ou o Vasco da Gama tem um gol anulado de uma forma errada, como foi contra o Palmeiras, ou o Vasco tem um atleta que não foi expulso contra o Bahia, que a gente já vai falar. Então é toda a rodada. Ou tem São Januário fechado, né? Quando não é pela STJD, é pelo Ministério Público. Então é muito difícil ser Vasco. É muito difícil torcer pelo Vasco. É muito difícil não apenas pelo desempenho dentro de campo, que é pífio. Está sendo pífio, pelo menos. Mas pela forma com que agem as autoridades que circulam o futebol, que comanda principalmente o futebol brasileiro, que escala árbitro para as partidas que já erraram contra o Vasco da Gama nessa temporada. É duro, é difícil. E assim como disse Verrete, meus amigos torcedores, é contra tudo e contra todos. Porque quinta-feira, Vasco e Cuiabá, não teremos o Verrete, mas teremos Ramon Abate-Abel. Lucas, quem é Ramon Abate-Abel? Fica tranquilo que eu te explico. Ramon Abate-Abel foi o árbitro de Vasco da Gama e Bahia. Não o jogo do primeiro turno, o jogo do segundo turno aqui. Ou, aliás, lá na Arena Fonte Nova. Um jogo em que o Vasco da Gama perdia pelo placar de 1-0 para o Bahia. Mas aos 13 minutos da segunda etapa, Marlon Gomes faz uma linda e bela jogada, cai para dentro do sistema defensivo do Bahia e sofre uma penalidade máxima do lateral direito Gilberto. Uma tesoura por trás do Marlon. Lance para amarelo. Claro,
Lógico, lógico, qualquer um daria cartão amarelo naquele lance. Qualquer um. Marlon Gomes em direção ao gol. O Gilberto dá uma tesoura. Sabe o que Ramon Abate-Abel faz? Não dá cartão. Sabe por quê? Porque o Gilberto já tinha um cartão amarelo. E automaticamente o Gilberto seria expulso. E automaticamente o Vasco ia se beneficiar. De uma forma injusta? É claro que não. De uma forma completamente justa. Mas aí, meus amigos, é o Vasco. Aí, meus amigos, é contra tudo e contra todos. Porque o Vasco teve 3 atletas expulsos nas últimas 2 rodadas, levando o segundo cartão amarelo. E o mesmo Ramon Abate-Abel, que será o árbitro da próxima quinta, deixou de expulsar um jogador, do Bahia, não dando o segundo cartão amarelo, que era claro. E sabe o que a CBF faz? Pega este árbitro e o coloca para apitar um jogo do Vasco decisivo, de 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí a pergunta que eu faço é, cadê a representatividade? Chegar alguém de dentro do Vasco da Gama, dessa diretoria, e se posicionar, se manifestar e contra a CBF, por escalar árbitros que têm um histórico super negativo contra o Vasco da Gama. É Luiz Flávio de Oliveira, o árbitro de Vasco Internacional. É o Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro de ontem, que não sei se vocês lembram, era o árbitro que estava em campo naquele Vasco Internacional quando o VAR estava descalibrado. Então a CBF rodada a rodada, e agora bota o Ramon Abate-Abel, que foi um árbitro que já se envolveu em polêmica neste ano com o Vasco da Gama. E não acontece nada, ninguém se posiciona. A gente tem que cobrar, porque a gente, como alguém que tem um canal de Vasco, como alguém que fala para mais de 100 mil pessoas, temos que nos manifestar, temos que nos posicionar, temos que, de certa forma, tentar fazer alguma pressão. Mas a gente se posiciona. E queremos um posicionamento também do Vasco da Gama. Cadê o Vasco? Cadê a diretoria do Vasco? Cadê os dirigentes do Vasco? Cadê o Paulo Brax? Cadê o Lúcio Barbosa? Cadê vocês? O Vasco precisa de um posicionamento. Gente, eu vou fechar a janela porque o barulho vai vir. Olha lá, até caiu o copo, mas vamos embora. Não vou parar não. Então precisa-se de um posicionamento. É questão de necessidade hoje. Não tem mais condições de continuar dessa maneira. Quinta-feira será Ramon Abate-Abel de Santa Catarina para apitar esse Vasco da Gama em Cuiabá. Então, são problemas externos, são problemas complicados, que não há solução, que ninguém soluciona. Meu Deus do céu, o barulho tá tenso. Foi embora. Que ninguém soluciona. E aí, esses são os problemas internos. Mas há problemas internos também dentro do Vasco, porque o momento é complicado. O Vasco hoje está na 18ª colocação de Campeonato Brasileiro. Restam 8 rodadas. O Vasco tem 31 pontos e precisa de 45. O Vasco tem que conquistar 4 vitórias nas próximas 8 partidas, no mínimo, para se livrar, no mínimo. Então é difícil. E ontem, o Vasco tinha oportunidade de sair com a vitória da Serrinha. O Vasco teve, no mínimo, 2 lances cruciais. Um com Praxedes e um com o Peck. E sabe qual é o maior problema? Nesses 2 lances, o Peck vem pelo meio, com a bola. O Payet abre na esquerda. Sabe o que o Peck faz? Toca a bola na direita pra ninguém. Para um Verratti que estava completamente atrasado na jogada. E o Vasco perde um lance decisivo. Outro lance, igual, semelhante. Praxedes pega a bola, arranca num contra-ataque. Até o momento era 1 contra 1. O Peck abre na direita e o Payet vem abrindo no lado esquerdo do campo. O marcador fecha ao lado do Peck. O Payet abre sozinho. Sabe o que o Praxedes faz? Toca no Peck, no lado direito do campo. Mais uma jogada perdida. 2 lances decisivos em que o Payet sairia cara a cara com o goleiro e ninguém toca pra ele. Então o que houve? O Payet, que é o atleta mais caro desse elenco. O Payet, que é o camisa 10 desse elenco. O Payet, que é o jogador decisivo desse elenco. Que era um atleta que deveria ser referência dentro de campo para esses jogadores do Vasco. Não recebe a bola em 2 contra-ataques decisivos? Tem alguma coisa estranha aí. E o Payet, normal, eu ficaria. Saiu chateado de campo, revoltado. Segundo informações do jornalista Flávio Dias, reclamando muito do que aconteceu. Foi direto pro vestiário. Saiu reclamando, saiu chateado. E é claro, por que não tocaram a bola pro Payet? O que aconteceu? É estrela? É estrelinha? É não tocar a bola pro camisa 10 para não ofuscar o trabalho do restante do elenco? Porque não tem justificativa, gente. Os 2 lances de ontem, sinceramente, não há justificativa por não ter tocado a bola pro Payet.
E ele saiu muito chateado. O clima hoje é difícil, é tenso dentro do Vasco da Gama. Paia sozinho nos 2 lances e nem Praxedes, nem Peck tocaram a bola pro camisa 10. Então, torcedor, é uma situação muito complicada, é respirar, é aguardar. Um aproveitamento muito abaixo após um setembro quase perfeito que o Vasco fez, um outubro com aproveitamento de Série B do Campeonato Brasileiro. É recuperar as energias e quinta-feira enfrentar essa decisão que terá contra a equipe do Cuiabá lá na Arena Pantanal em Mato Grosso. E aí, torcedor, o Vasco fica na Série A? Você ainda confia na permanência na primeira divisão? Coloque a sua opinião aí nos comentários, porque a gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta segunda-feira, e amanhã às 7 horas em ponto estaremos aqui com o nosso Acorda Vascão, falando muito de Vasco da Gama para vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.